Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre o Puerto Cabello da Venezuela e o Vasco, que se enfrentam no dia 7 de maio pela Copa Sul-Americana. Vamos lá, os dois vão jogar lá na Bombonerita, na Venezuela. E vamos ver então o que a gente pode esperar dessa partida que acontece então no dia 7 de maio pela Copa Sul-Americana. Importante dizer que eu sou taróloga, eu não sou torcedora. Não ganho nada torcendo pro time A, B ou C, nada. Eu ganho se eu acertar. Eu tô aqui para acertar, e esse é o objetivo do canal, acertar a leitura. Certo, gente? Existe margem de erro na minha interpretação? Existe, eu sou muito transparente. Todas as leituras que eu já fiz até hoje, o canal ele tá começando, mas todas as leituras que eu já fiz até hoje tá lá, o xizinho verde as que eu dei bola dentro, o xizinho vermelho as que eu dei bola fora. Pode conferir aqui no canal. Certo, queridos? É uma leitura que leva em conta as energias do momento, por isso sim, ela pode ser passível de erro, mas acima de tudo, entendam que futebol é amor, é diversão, sejam responsáveis com as escolhas de vocês. Vamos lá, Puerto Cabello, da Venezuela. A equipe venezuelana vai vencer o Vasco no dia 7 de maio. Vamos lá, eu tô conectada ao Puerto Cabello da Venezuela. Não sei se eles falam Cabello, né? Vamos lá. Equipe da Venezuela, o Puerto Cabello. Eles vão vencer o jogo do dia 7 de maio. Jogo do dia 7 de maio, o Puerto Cabello vai vencer esse jogo. Aqui a gente tem a base aqui, o As de Espadas, a Rainha de Copas, aqui nos desejos deles, tá? Deixa eu só ajustar aqui o microfone. Energia favorável, deixa eu ajustar aqui o microfone aqui. Energia favorável, eles têm um cavaleiro de copas. E energia de desafio, a gente tem aqui um cavaleiro de ouros. E o resultado, 7 de ouros, é uma carta boa para eles, tá, gente? 10 de ouros. O que eu vejo deles? Uma equipe que se preparou bem para esse jogo, está se preparando bem. É uma equipe que realmente tem muita chance de vencer, porque eles estão focados aqui no jogo equilibrado, Rainha de Copas, eles estão jogando em casa, eles querem ter essa harmonia. Cavaleiro de Copas mostra aquele resultado do teu esforço, né? O teu esforço dando resultado, eles tendo boas oportunidades de gol. O desafio deles é o Cavaleiro de Ouros, né? Vamos entender esse Cavaleiro de Ouros, porque Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala de consistência, né? Talvez eles não estejam rápidos em campo, né? Ou o Vasco esteja mais consistente aí o jogo. Mas o 7 de Ouros é uma carta que é boa, que é positiva, mostra eles fazendo um bom plantio nessa competição. Mas vamos entender aqui o Vasco. Vamos ver o time do Vasco no dia 7 de maio. Esse jogo pela Copa Sul-Americana, o Vasco vai vencer. O Vasco vai vencer o jogo do dia 7 de maio. O Vasco vai vencer o jogo do dia 7 de maio. Eu estou conectada ao Vasco, que enfrenta o Puerto Cabello no dia 7 de maio, na Venezuela. Sul-Americana, Vasco. A base aqui do Vasco, a gente tem um 6 de espadas, o Vasco tá evoluindo. 9 de ouro, sim, eles esperam fazer uma partida excelente, consistente. Energia favorável, 3 de copas, é uma carta de comemoração, tá? Muita chance de gol aqui pro Vasco. Energia de desafio, Rei de Paus. Eu vejo aqui um desafio deles, algum atacante aqui do Puerto Cabello. Agora eu não sei dizer aqui a escalação, mas eu vejo aqui energia de desafios, o Rei de Paus. Estou vendo aqui um atacante aqui do time adversário aqui que vai estar muito forte. E o resultado, As de Copas. As de Copas é uma carta muito positiva para o Vasco, tá? Indica, sim, uma vitória aqui para o Vasco.
Olhando aqui, batendo, os dois times estão com cartas muito boas, mas mais chance de vitória para o Vasco quando a gente olha as cartas e compara com as do time adversário. Vamos ver, vou tirar mais cartas aqui para o Vasco para confirmar isso daqui. Então vamos ver o Vasco. O Vasco, afinal, qual é a chance de gol e de vitória do Vasco no dia 7 de maio? Qual é a chance de gol e de vitória do Vasco no dia 7 de maio? Qual a chance de gol e de vitória do Vasco no dia 7 de maio? Vasco, dia 7 de maio. Qual a chance de gol e de vitória do Vasco no dia 7 de maio? Vasco, eles vão vencer essa partida? Carta do enforcado, 6 de ouros, carta da torre. Carta da torre e o enforcado não me dão vitória para o Vasco. Que interessante isso, porque todas as cartas do Vasco estão excelentes, mas tem aqui alguma situação aqui complicada. O enforcado, o sacrifício, as trocas em elenco, carta da torre. Vamos entender isso aqui. Carta da torre não me dá vitória para o Vasco. Mas eles estão com as de copas, pode ser que o Vasco tenha algum problema aí em campo, talvez uma expulsão de algum jogador lesionado. Pode até ser esse rei de paus aqui, algum jogador do Vasco que vai se lesionar. 5 de paus. Tem alguma dificuldade aqui pro Vasco. Vamos ver aqui o Puerto Cabello. Qual é a chance de gol e de vitória do Puerto Cabello? Qual é a chance de gol e de vitória do Puerto Cabello no dia 7 de maio? 7 de maio, Puerto Cabello. Qual é a chance de gol e de vitória da equipe venezuelana? Rei de ouros. 3 de ouros. Rainha de ouros. 8 de paus. Gente, esse jogo vai estar interessante, hein? Aqui agora já tá me falando, o Vasco ainda tem mais chance de ganhar, mas já tá me parecendo muita chance de empate aqui. Porque o Vasco, ele tem tudo na mão, mas eu vejo que o Vasco vai ter alguma dificuldade grande em campo aqui. Haverá uma dificuldade grande. Vamos ver, Puerto Cabello, baralho cigano, me crave, me confirme. O Puerto Cabello vai vencer esse jogo? Puerto Cabello vai vencer o jogo do dia 7 de maio contra o Vasco? Puerto Cabello vai vencer o jogo do dia 7 de maio contra o Vasco? Tá interessante isso, hein? O coração aqui do baralho cigano, a carta da cobra e a carta das flores. O Vasco vai vencer esse jogo. O Vasco vai vencer esse jogo, baralho cigano. Gente, a foto do jogo depois vocês poderão ver lá na comunidade do canal, tá? Eu tiro foto e posto lá. Sempre olhem lá a comunidade do canal. Vasco, a carta da chave, a carta da casa e a carta dos pássaros. Interessante. Aqui tá mostrando o Vasco. Interessante. Eu teria que confirmar aqui, né? Esse é o jogo de volta, porque eu tô confirmando o seguinte: o Vasco vai vencer uma partida em casa. O Vasco viajando e vencendo. O que eu tô vendo aqui para vocês? Esse jogo pode dar empate ou vitória do Vasco. Mas aqui tá falando mais coisas. Eu não sei se eles vão voltar a se enfrentar. Porque aqui tá falando de alguma situação difícil que o Vasco vai ter nesse jogo. Aqui pode ser empate ou vitória do Vasco. Esse time, o Porto Cabello, ele vai longe na competição. Tá? Independente do resultado, mostra que ele vai longe na competição. O Vasco tá mostrando que ele deve vencer essa partida. Tá? Então, por isso que eu tô vendo aqui. Empate ou vitória do Vasco. Empate ou vitória do Vasco. Mas o Vasco tá me falando mais coisas. O próximo jogo da Sul-Americana que o Vasco tiver em casa, ele vai ganhar. Já tá me adiantando isso. Depois eu vou ter que voltar para ver essa leitura aqui.
Mas o Vasco terá conquista fora de casa também, tá? O Vasco tendo conquista fora de casa. Então, assim, interessante, tá me falando outras coisas aqui do Vasco tendo conquista fora de casa. Então, assim, empate ou vence o Vasco, apesar de alguma dificuldade grande que o Vasco poderá ter em campo. O Puerto Cabello vai jogar bem, vai jogar de maneira muito sólida, muito consistente. Por isso que eu tô até dando essa possibilidade do empate para eles. E o Puerto Cabello ele vai ter uma boa progressão aí na Sul-Americana, tá? Tá interessante. Então, empate ou vitória do Vasco e vamos aguardar os próximos capítulos porque tem aqui alguma conquista grande que o Vasco ele vai ter. Tá interessante, tá? Bom, certo, vascaínos, certo, queridos, sejam responsáveis com as escolhas de vocês. Espero que essa leitura tenha feito sentido, que todos tenham uma excelente partida.